Fala, Bom pessoal. dia. Meia hora a gente tá tentando ver como é que vai começar e agora começou junto. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você tá vendo esse vídeo. Faz um tempinho já que a gente não posta, só pra dar um update. Realmente tá bem parado a questão de visto. Quando a gente criou esse canal era justamente pra divulgar a nossa, né? Os nossos planos essa altura do campeonato já era pra gente Já era estar pra estar lá na Austrália, e né? vocês estarem acompanhando agora a nossa vida lá. Mas com toda essa questão do coronavírus, né? Visto, deixa eu tirar o óculos. Visto lá para a aceitação, né? A aplicação dos vistos pelo Skilled Visa tá bem parado para quem tá fora do país. Por isso que tá difícil de fazer conteúdo nesse sentido. Agora, ainda essa semana, amanhã, né? Que vai sair as notícias lá? Ou semana que vem? Não, dia 6 de outubro, o governo da Austrália vai liberar um planejamento anual deles de finanças e tal dos vistos. O budget. O budget, isso. Que era pra ter sido lá em julho, né? Março, não é? Não, julho. Julho, que é o final do ano fiscal deles lá. Mas enfim, daí a gente vai ver o que vai acontecer e tentar fazer um vídeo sobre isso também. No vídeo de hoje eu vou tentar falar de um negocinho um pouco diferente, mas uma experiência nossa, um pouco mais minha, lá na Austrália, que é o jeito mais fácil e melhor jeito que tem de ganhar dinheiro na Austrália. Comendo. Comendo, bebendo... Não, bebendo sem ser álcool, né? Bebendo suquinho. Vivendo, sendo pago pra viver, com bom do melhor, com comida toda hora, deitado, podendo jogar o dia inteiro, conversando e conhecendo pessoas novas, fazendo amizades. Que a gente tem amizade até hoje. Tem amizade não, né? Tem contato até hoje. Mas o que foi? A gente participou de estudos para desenvolvimento de medicações. Por questão... cobaia. A gente foi cobaia, rato de laboratório. Eu já sou branco, né? Sou Sabe aquele esse pessoal branco que tá se voluntariando agora pra vacina do coronavírus? Pois é, ó, meus queridos, a gente já fez isso lá em 2015. Não tem problema nenhum, fica tranquilo. A gente vai dar um pouquinho mais de detalhes. A gente não pode falar qual é a instituição, não vai poder mostrar foto, nem pude tirar foto enquanto estava lá dentro. Eu vou chamar aqui de T-Rex, ok? Quem conhece a instituição em Adelaide vai saber ligar os pontinhos ali, vamos chamar de T-Rex. A gente assinou um termo na época que a gente não poderia falar sobre isso, ou pelo nem menos não expor, né? Enfim. Então a gente não está aqui expondo, né, a empresa, nesse caso o laboratório, nem o local, né? Mas vamos começar a história do começo então. A gente, no intercâmbio, escutou esse bafafá aí que tinha uma empresa, uma indústria que precisava de voluntários para testar as medicações e nós pensamos, opa, peraí, esse dinheiro é legal, a gente não tá fazendo nada de errado, não tem que pagar taxas, já vem livre de impostos e é muito simples, você vai lá, ainda ganha uma bateria de exames de graça, né? Eles fazem absolutamente todos os exames. De tudo, até soprar um negocinho, tinha que soprar pra testar pulmão. E era bem em junho, julho de 2015. Na verdade foi um pouco antes. Foi em abril de 2015. Foi bem ali, pra quem não conhece, as universidades da Austrália têm um Mid-Semester Break. Mid-Semester Break, ou seja, no meio do semestre eles têm uma semana de férias, uma semana e meia de férias ali. Normalmente são 1 ou 2 semanas que eles param. Então, aqui no Brasil a gente não tem isso, né? A gente só tem essas férias entre os semestres, né? Junho, julho, dezembro, janeiro, por ali. Lá eles têm no meio. E a gente pensou, bom, tô de férias, vou estar de férias, tal. A gente já tinha planos de viajar pro sul da Ásia em junho e julho. E pensou, bom, a gente precisa de dinheiro, vamos tentar fazer esse negócio aí, né? Como o visto de estudante na Austrália permite você trabalhar, mas o nosso da lei, tá? Isso, o nosso visto, o nosso acordo com o governo brasileiro não permitia trabalhar. A gente tinha esse acordo, né, no Ciências Sem Fronteiras, então a gente não quebrou em nenhum momento. Não tinha nada falando que não podia ser cobaia. Então, aí fomos Gabriel, eu e nossa amiga Thaís. Então, nós fomos, passamos a primeira noite, fez toda a bateria de exames, dormimos a primeira noite no hospital. Bizarro. Assim, ó, pra mostrar como... Não mostrar, né? Pra tentar explicar como é que é uma sala, né, grande, com 10 camas, 10, 12 camas, de um lado masculino, do outro lado feminino, mas tudo numa sala só. E a única coisa que tinha era... Sabe aquelas cortininhas de banheiro? Então, era basicamente uma cortininha que você
ficava pra isolar a sua cama. Isso. Mas era um quarto que nem um hostel, por exemplo. Hospital, é um quarto de hospital que não é... Que não é privado, né? Não é privado, é assim. É exatamente assim. Então você dormia, roncava no meio de todo mundo ali. Enfim, passamos a primeira noite, fizemos a coleta dos exames. Eu sei que a gente chegou, foi tudo certinho, teve que fazer isso e tal. Aí jantou, na verdade tomou banho, foi jantar, todo mundo junto lá na cozinha, comida... Vem a dieta certinha, tudo que você tem que comer. E basicamente não falta comida. Não falta, é muita comida. E basicamente essa primeira noite que todo mundo passou lá era pra fazer os exames pra ver se você vai poder continuar no teste. Porque a tua saúde tinha que estar 100% pra você continuar no teste. Mas então, aí infelizmente apareceu no meu exame... A Amanda tinha meia célula branca a mais, assim. Era tipo de uma contagem mínima de células, que acho que era 20 por... Não lembro, era um negócio assim, irrisório, total que irrisório. Poderia indicar que talvez existisse uma pequena possibilidade da Amanda contrair uma gripe. E aí eles me dispensaram, eu e a Thaís, né? Infelizmente nós duas fomos as contempladas. E aí eu e a Thaís saímos e ficou o corajoso do Gabriel. Eram 10 ou 11 dias e noites. Detalhe, né? A gente recebeu por essa noite que a gente ficou, acho que foi $200. Tipo, só pra passar a noite no hospital. A gente chegou, era umas 6 da tarde, tinha horário pra chegar, chegou, fez os exames, tomou banho, jantou, deitou, dormiu. No outro dia de manhã eles vieram dar a triste notícia que eu não ganharia os meus $2.500, apenas os 200. 2.600. É muito dinheiro. Era 11 dias e 11 noites. Não, eram 11 noites. 11 noites, ok. 11 noites no hospital. Não podia sair de lá, tinha só um horário para receber visita e era coisa de 15, 20 minutinhos. Não era todos os dias, eu acho que não era só eram no final todos de os semana. dias. Acho que era quarta também, nos finais de semana. Mas enfim. Eu não podia entrar com comida, com nada. Mas eram $2.600 para 11 noites, sem precisar fazer absolutamente nada. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Se você tem medo de agulha, ferrou, né? Você e daí, ficou com a borboletinha, a borboletinha depois, né? Então, $2.600, cara, a gente ganhava $1.300 por mês do governo. E em uma semana, em menos, né, de 2 semanas, a gente conseguiu fazer o dobro disso pra juntar uma grana pra ir pra lá. O objetivo era juntar muito mais, né? Que era pra eu estar lá também, mas... Tudo bem, no fim eu não fiquei gripada, não fiquei doente. Não deu nada. Não tinha nada. E daí o que eles faziam, né? É uma experiência, eu vou dizer que é uma experiência. Se você, de novo, tem medo de agulha, tem medo de tirar sangue, né, Amanda? Não seria o local mais ideal, porque todos os dias eles tiram sangue, acho que de 2 a 3 vezes por dia. Tiram 1 ou 2 ampolinhas de sangue. Era feito eletrocardiograma todo dia, era feito medida pressão todo dia, sempre passavam peso. Perguntando, né? Você sentiu... Então assim, muito do que a gente vê de efeitos adversos nas medicações, algumas coisas de fato são efeitos adversos da medicação e outras coisas, tipo assim, quando você vê lá, pode dar, não sei o que, dor nas costas. Pô, pensa, você ficar 11 noites no hospital, na cama... Assim, tipo... ele tinha um computador lá pra você usar, tinha uma sala de jogos que tinha um PlayStation 2 lá, tinha televisão. Você poderia levar o que você quisesse, eu levei o meu notebook, então fiquei jogando basicamente a semana inteira lá. Mas tem muita gente que fica com medo porque, ser cobaia de teste, né, e tal. Esse remédio era um remédio, se eu não me engano, pra artrite. E eles só queriam testar qual era a taxa de eliminação do remédio no corpo, ou no sangue. Como é que chama? O quão rápido você conseguiria, o nosso eliminar, corpo conseguia eliminar. Então eles administravam doses, né, do remédio diárias. E às vezes era homeopático, a gente não tinha como saber. Não é que às vezes era homeopático, né? Talvez... Algumas pessoas era randômico, né? Não tinha como saber. Eu não tive efeito colateral nenhum, eu tive um pouquinho de diarreia, mas eu acho que era por causa, sei lá, meio que nervosismo e a mudança da alimentação e tal. Eu tive um pouco de dor de cabeça, provavelmente por causa da luz, que é a luz branca, e eu ficava deitado, né, na cama, jogando videogame, jogando computador, no notebook, e a luz em cima, né, então isso incomoda um pouco.
Mas assim, tem gente que acha que fica com medo, mas cara, acho que é o local mais seguro que você vai achar, porque... Quando a gente contou pra família, era meu Deus do céu, mas que perigo, e se alguém tiver doente, ninguém vai estar doente porque eles controlam. Se der um remédio que fizer mal, não sei o que, assim, pensa que pra chegar no nível de testar... Bom, agora no coronavírus tá todo mundo vendo que pra fazer inclusive, medicação... eu acho que eles estão fazendo estudo pro corona lá. E pra testar uma medicação, pra sair alguma coisa no mercado, pra testar em humanos, nossa, tem que passar por uma série de testes antes. Então, tipo assim, quando chegar pra testar ali em você, pode ficar susto que você não vai... E lá, a comida ela é muito bem controlada, então, tanto a quantidade, né, e qual comida que é, todo mundo come a mesma coisa, na mesma quantidade, e é bastante coisa. Você tinha que comer tudo, eles cobravam que você comesse tudo, pra saber que qualquer adversidade que você sentir não tá relacionado a falta de algum nutriente, alguma coisa assim, porque todo mundo comeu a mesma coisa, né? Vamos falar então agora das amizades, né? Amizades ou pessoas que a gente conheceu lá, né? Então eu ia visitar o Gabriel, a gente acabava ficando na sala de convívio lá, tinha TV, vocês assistiam alguns filmes. Não tinha Netflix na época, né? Na Austrália não tinha Netflix, então não tinha essas plataformas de streaming. Era complicado, era só YouTube. Deu pra conhecer bastante gente bacana. Não, a coincidência é que na cama do lado da que eu fiquei era uma australiana que trabalhava no cassino. Era? Era a Jamie. A Jamie. Ela trabalhava no cassino, aí ela fez uns esquemas, trocou os shifts dela pra poder ir fazer o estudo, né? Passar as 11 noites lá, porque não pode sair. E por coincidência ela tinha feito intercâmbio pro Brasil quando ela era mais nova, né? Ah, ela tinha ido pra Chapecó, né? Não, ela foi pra eu sou natural de Chapecó, ela foi pra uma cidade vizinha que é Xanxerê ou Xaxim, sei lá. Ela ficou 1 ano lá no Brasil, aqui no Brasil. Então ela conhecia pão de queijo, ela conhecia as coisas, ela sabia, tipo... Ela visitou Foz do Iguaçu, conheceu... Foi legal que depois ela chamou a gente pra ir na casa dela, no aniversário dela, vai tá casa legal, então foi bem bacana. Eu sentei, do meu lado também tinha um brasileiro que morava lá, o Urbano, acho que era o Urbano. Era Urbano. Ele fazia arquitetura? Eu acho que era. Tinha um outro cara também, o Tom, que ele era psicólogo. Psiquiatra, psicólogo, alguma coisa assim da polícia, que quando tinha algum caso com refém, alguma coisa assim, ele que ia lá lidar com os reféns, né, para tentar conversar com o refém, para soltar ele, para entender, né, a cabeça do assassino, do assaltante. O propósito de cada um. A Jamie não lembra por que ela fez. A gente queria viajar pra Ásia. Ele foi pra pedir a namorada dele em casamento, que daí ele pagou um helicóptero, ele levou ela pros 12 apóstolos lá, lembra? Que depois a gente viu Tinha alguma coisa assim, é verdade. E tinha uma inglesa também que era, não lembro o nome dela, que ela tava turistando pela Austrália e tava fazendo aquilo ali, ela não tinha muita... backpacker. E precisava de dinheiro, daí ela tava fazendo o teste ali pra conseguir uma graninha a mais pra continuar viajando aí. Mas enfim, foi legal, uma experiência pra contar. Eu só passei uma noite. Eu passei 11 e se você precisa de... até hoje eu recebo e-mails da T-Rex aí, a T-Rex, digamos assim, né? E se você tá em Adelaide e acho que... Procura sobre, né? A gente não pode falar o nome, então... E outra coisa sobre testes que vale a pena. É uma graninha, é uma grana fácil e, digna. Livre de impostos. Livre de imposto, você vai receber um check-up geral pra ver se tá tudo bem com você. Verdade, sim. Você vai comer bem, você vai conhecer gente. Tem um lado ruim de ter que ficar trancado lá num quarto, né, por 11 noites. É meio chato. Fechado, né? Você não sente o vento de Não tem vento, não tem... a janela tudo fechada, então tem esse lado ruim. Mas tem um lado bom também, né? E outra coisa boa é que, assim, para alguns estudos, eles pedem que a pessoa seja 100% saudável, não tenha nenhuma condição de saúde, né? Mas para alguns casos, quando eles estão desenvolvendo algumas coisas específicas, eles procuram as pessoas que têm aquelas doenças. Por exemplo, quem tem artrite, nesse caso, vai para uma outra etapa de testes. Exatamente. Então, como na Austrália, né, a maioria dos descendentes são da Inglaterra, os ingleses e tal, eles têm muito problema de artrite, reumatoide. Por que isso? Não sei, eu sei que é deles, assim. Que lá na Austrália eles têm bastante
estudos pra isso. Enfim, é legal. Então, se você tiver algum problema de saúde, não te exclui da possibilidade. Lógico, vai ser estudos mais diferentes. Ah, outra coisa. Nem todos os estudos você precisa ficar lá. Tem uns que tipo assim, você vai uma vez e depois é só acompanhamento por telefone. Você vai 5 dias, fica 5 dias lá e depois tem mais, sei lá, cada 2 meses você tem que ir lá pra fazer uma coleta de 10 sangue. check-ups a cada mês, por exemplo, a cada 2 semanas. Isso depende, varia muito do teste do estudo, né? Mas vale a pena, fica essa dica então aí se você precisa de uma grana. Vale muito a pena e espero que tenha ajudado aí se você quiser fazer um mochilão, alguma coisa. Ou se estiver precisando de grana também, se tiver precisando de grana, dá pra fazer, se inscreva no canal, né? Mas se inscreva também no T-Rex. Você sempre recebe e-mail, né? Procura que você vai achar sobre estudos clínicos que é feito lá. Né? E quando você vê o nome, você vai falar, T-Rex, tarará, né? Mas que você sempre vai receber e-mails, e é bastante e-mail, recebe agora um pouco menos, mas a gente recebia bastante testes para fazer, e com certeza algum deles vai encaixar aí numa semanada de férias que você vai ter, num feriadão, alguma coisa assim, dá para fazer uma graninha extra. Você não precisa necessariamente ficar, né? Enfim, é isso. Aproveitem essa dica de ouro que ninguém nunca falou disso aqui. Ninguém nunca falou, nunca achamos nada sobre isso. Pra quem for procurar em inglês, esses testes se chamam Clinical Trials. Clinical Trials. Coloca Clinical Trials Adelaide. Provavelmente tem ou não sei se tem outra empresa que faça isso lá. Não. Mas então, pessoal, obrigado. A gente se vê no próximo vídeo e espero que o próximo vídeo eu consiga trazer um pouquinho mais de conteúdo sobre imigração e sobre o visto. Enquanto isso, aproveitem as dicas. Valeu, um abraço. É isso, pessoal. Aproveitem essa dica. Ninguém vai falar as verdades aqui pra vocês sobre esse T-Rex. Ninguém vai falar as verdades pra vocês sobre esse T-Rex. É isso que dá gravar sem roteiro, Gabriel. Não é gravar sem roteiro.